Eu não tinha plano nenhum para aquele dia. Era uma terça-feira comum, daquelas que o sol já nasce pesado e a estrada já está quente antes das 7 da manhã. Eu estava rodando na MG 050, vindo de Formiga com uma carga de material de construção, com pressa de chegar em Divinópolis antes do meio-dia para não perder o prazo de entrega. Conhecia aquela estrada como conheço a palma da minha mão. Cada buraco, cada curva enganosa, cada trecho onde o asfalto some e vira terra batida. 22 anos rodando por ali me ensinaram mais do que qualquer escola poderia. Meu nome é Tadeu. Tadeu Borges Mendonça. 53 anos, cabelo já mais branco do que preto, mãos calejadas de tanto segurar volante e uma vida que sempre coube dentro de uma cabine. Nunca fui de muita conversa, não. Sou do tipo que prefere o silêncio da estrada ao barulho de gente. Minha companhia de sempre era o rádio AM, daquele que pega música sertaneja antiga e notícia de agropecuária. Era o suficiente para mim. Naquele dia, o rádio estava tocando Um Milionário e José Rico quando eu vi. Foi numa curva aberta, logo depois de uma descida longa. O carro estava na beira do acostamento, virado de lado, com as rodas ainda girando devagar no ar. Um Gol branco, daqueles mais antigos, com o para-brisa todo estourado e a lataria amassada de um jeito que doía de olhar. Não tinha outro carro parado. Não tinha ninguém em volta. Só o carro capotado e o silêncio pesado da manhã. Eu joguei o freio com tudo. O caminhão deu aquele rangido comprido que quem é caminhoneiro conhece bem. Parei no acostamento uns 20 metros na frente, desci antes mesmo do motor parar de tremular e corri. As pedras do cascalho estalavam debaixo da minha bota. O coração estava batendo mais rápido do que eu gostaria de admitir. Me abaixei perto da janela, do lado do motorista, que estava voltada para o chão. Tinha vidro por todo lado. Dentro do carro, enrolada entre o volante e o banco, estava uma mulher. Ela tentava se mexer, mas estava presa de um jeito torto, com o braço esquerdo encaixado no lugar errado e a cabeça encostada no que sobrou da janela. Tinha sangue escorrendo pela têmpora dela, descendo pelo pescoço e sumindo dentro da gola da blusa. Fica quieta, eu falei, antes mesmo de pensar. Não faz força não, moça. Eu tô aqui. Ela me olhou. Aquele olhar me pegou desprevenido. Não era um olhar de quem tá com medo. Era um olhar firme, calculista, quase avaliando se eu era alguém em quem ela podia confiar. Num segundo. Mesmo ali, naquela situação, ela estava medindo. Meu celular quebrou. Ela disse, a voz rouca, mas controlada. Você consegue me tirar daqui? Eu já estava olhando a porta. Amassada, travada, sem chance de abrir pelo jeito normal. Fui até a traseira do caminhão, peguei a alavanca de pneu que eu sempre carrego e voltei. Precisei de uns 3 golpes bons para arrebentar a dobradiça e conseguir abrir aquela porta no braço. O metal gritou. Ela não gritou. Isso me impressionou. Com muito cuidado, eu a ajudei a sair. Ela estava com o ombro esquerdo num estado que me preocupou. Não parecia no lugar certo, mas ela não reclamou. Andou com ajuda até o acostamento e sentou na beira da estrada, encostada no guardrail enferrujado. Eu tirei minha camisa xadrez e encostei no lado da cabeça dela para estancar o sangue. Obrigada, ela disse ainda com aquele jeito seco. Deixa eu ligar para o SAMU. Eu falei, já com o celular na mão. Ela não respondeu de imediato. Me olhou de novo com aquele olhar de raio-x. Depois, assentiu com a cabeça. Enquanto eu ligava, ela ficou quieta, respirando fundo e devagar, como se estivesse treinando para não demonstrar que estava sentindo dor. Depois que eu desligou, ela falou numa voz tão calma que eu quase não acreditei. Você tem que saber com quem você está lidando. Meu nome é Carmen Lúcia Figueiredo. Eu sou delegada da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Eu olhei para ela. Depois olhei para o carro destruído. Depois olhei de volta para ela. Tudo bem, eu disse. A delegada também precisa de socorro. Ela quase sorriu. Quase. O SAMU demorou 40 minutos para chegar, porque a gente estava num trecho isolado e o rádio da viatura dele estava com problema.
Eu fiquei do lado dela o tempo todo. Ela não quis conversar muito, mas me perguntou o nome, de onde eu era, o que eu estava transportando. Perguntou de um jeito que não parecia papo de estrada, parecia levantamento. Eu notei isso, mas não disse nada. Quando o socorro chegou e a colocaram na maca, ela me chamou de volta. "Qual é o seu contato?" Ela perguntou. "Por quê?" Eu devolvi. Ela pausou. "Quero agradecer direito quando eu melhorar." Eu dei o número. Ela decorou sem anotar. Isso também eu notei. Fiquei parado na beira da estrada até a ambulância sumir na curva. Depois fui até o carro dela e fiquei olhando por alguns minutos. O para-brisa todo estourado, o banco de trás revirado, e no chão do carro, espalhado pelo acidente, alguns papéis. Não mexi em nada, mas eu vi. E o que eu vi naqueles papéis, sem entender ainda o que significava, ficou guardado lá no fundo da minha cabeça, como uma pedra no sapato. Voltei para o caminhão. Peguei a estrada de novo. O Milionário e José Rico ainda estava tocando. A cidade onde eu moro se chama Córrego Fundo. Pequena, daquelas que tem uma praça com coreto, uma igreja de frente para a praça, um bar de cada lado e o mercado no meio. Tem farmácia, tem lotérica, tem a feira que acontece toda segunda-feira de manhã cedo, com barraca de verdura, de queijo, de bugigangas importadas da China e de roupas que parecem ter vindo de outro século. É o tipo de lugar onde todo mundo conhece todo mundo, onde o segredo de hoje é o assunto da tarde e o escândalo de amanhã já está sendo comentado antes de acontecer. Eu moro numa casa simples na rua de trás da praça. Uma casa que foi do meu pai e que eu fui remendando com o tempo. Não tenho esposa. Tive uns 15 anos atrás, mas a vida de caminhoneiro não combinava com casamento. E a Ângela, que era boa mulher, não tenho o que falar dela, foi embora, quando entendeu que o caminhão sempre ia vir primeiro. Não guardo mágoa. A saudade que fica é mais da ideia do que da pessoa em si. Tenho um cachorro chamado Jurema, uma vira-lata cor de areia que me espera na porta toda vez que eu chego de viagem. É o ritual. Eu entro no portão. Ela late 3 vezes, dá 2 voltas em torno das minhas pernas e vai embora como se eu nunca tivesse chegado. Isso me basta. Quando cheguei naquele dia, depois de entregar a carga em Divinópolis, com 40 minutos de atraso, e ouvir a reclamação do responsável de plantão, eu estava cansado de um jeito diferente. Não era o cansaço de dirigir. Era aquele cansaço de quando alguma coisa mexe com a cabeça da gente e a cabeça não consegue largar. Fiquei pensando nela. Não de um jeito romântico, não. Era outra coisa. Era a imagem dela, com aquele olhar calculado mesmo ferida, aqueles papéis espalhados no chão do carro, a forma como ela perguntou meu nome como se estivesse conduzindo um interrogatório. Tinha alguma coisa ali que não fechava. E eu que passei a vida no asfalto aprendendo a ler as coisas que não aparecem à primeira vista, sentia isso na barriga. 3 dias depois, ela ligou. Eu atendi e reconheci a voz na hora. Rouca, direta, sem enrolação. Tadeu, aqui é Carmen Lúcia, a delegada do carro capotado. Eu lembrei, eu disse. Tô me recuperando numa pensão aqui em Córrego Fundo. Sabia que você mora aqui? Estranhei. Como você soube? Você me deu o número, eu rastreei o DDD e perguntei pro pessoal do SAMU. Ela falou isso como se fosse a coisa mais normal do mundo. Queria te agradecer pessoalmente. Você tem tempo para um café? Eu fiquei calado por uns 2 segundos. Posso. A pensão era da dona Geralda, uma senhora de uns 70 anos que alugava 2 quartos no fundo da casa dela e que sabia de tudo o que acontecia na cidade antes de acontecer. Quando eu cheguei, ela me olhou de um jeito que eu já conhecia, o olhar de quem vai espalhar a história depois. A Carmen me esperava na varanda. Estava com o braço esquerdo engessado até o cotovelo, um curativo no lado da cabeça e uma expressão que não combinava com o estado físico dela. Estava muito calma, sentada com a postura reta, os olhos atentos. Parecia descansada, mas eu sabia que não era. Obrigado por ter parado.
ela disse assim que eu sentei. Qualquer um teria parado. Eu respondi. Não, qualquer um não. Ela me olhou direto. Naquele trecho da estrada, 3 carros passaram antes de você. Eu contei. Aquilo me calou. Fiquei olhando o café que a dona Geralda tinha deixado na mesa. Você tá bem? Perguntei, mas para mudar de assunto. Tô com o ombro fora do lugar e 6 pontos na cabeça, mas tô funcionando. Ela tomou o café devagar. Você fica muito tempo por aqui ou tá sempre na estrada? Depende da semana. Por que você pergunta? Ela não respondeu de imediato. Olhou para a rua. Um menino passava de bicicleta, empurrando o pedal com esforço na calçada irregular. Do mercado em frente vinha o barulho de caixas sendo arrastadas. Você conhece bem essa região? Ela perguntou, voltando o olhar para mim. Eu inclinei a cabeça. Conheço. E você conhece as fazendas daqui, os donos? Quem compra o quê? Quem vende o quê? Aí eu entendi, não era café. Era interrogatório mesmo. Só que ela tinha feito de um jeito mais suave, com varanda e xícara, mas no fundo era a mesma coisa. Carmen, eu falei bem devagar. Se você quer uma fonte de informação, precisa ser direta. Não precisa de visita de agradecimento. Ela me olhou por um tempo que pareceu longo. Depois, pela primeira vez, ela quase sorriu de verdade. Você é mais esperto do que parece, ela disse. Caminhoneiro velho não é besta. Eu respondi. Ela pousou a xícara. Quando ela abriu a boca para falar de novo, a voz tinha mudado. Menos calculada, mais cansada, como se a máscara tivesse escorregado um pouquinho. Eu tô aqui por conta de uma investigação. Desvio de terras. Terra que foi de comunidade pequena, de família simples, que foi tirada na marra através de papelada falsa e de gente que se vendeu dentro do cartório. Ela pausou. A comunidade da minha avó foi uma das afetadas. Eu cresci ouvindo essa história. E eu jurei que ia fechar isso antes de me aposentar. Eu não disse nada. Deixei ela falar. O problema é que alguém dentro da delegacia está passando informação para fora. Eu não sei quem é. Por isso eu tô sozinha aqui, sem dizer para ninguém onde eu tô, fingindo que tô de licença médica por causa do acidente. E o acidente? Eu perguntei devagar. Foi mesmo acidente? Ela me olhou. Demorou 1 segundo a mais do que o normal. A perícia disse que foi. Ela tomou o último gole do café. Eu não sei se eu acredito na perícia. Aquela frase ficou no ar como fumaça. Eu saí da pensão naquele dia sem ter prometido nada, sem ter entregado nada. Mas eu já sabia que aquilo não ia parar ali. A Carmen era o tipo de pessoa que não deixa a corda ir. E eu, com toda a minha desconfiança e toda a minha teimosia, também não era do tipo que larga uma história no meio quando ela começa a coçar a cabeça. Fui para casa, dei comida para Jurema, liguei o ventilador e deitei na rede da varanda. Fiquei olhando para o teto até escurecer de vez. Tinha uma coisa que eu não tinha falado para ela. Uma coisa que eu sabia e que ela não sabia que eu sabia. Uma rota que eu tinha feito uns 3 meses antes, a pedido de um contratante que eu não conhecia pessoalmente, para uma fazenda naquela região. Uma carga que o homem tinha descrito como peças de equipamento agrícola. Só que peças de equipamento agrícola não vêm embrulhadas em lona preta e amarradas com corda de nó marinheiro. Eu não tinha aberto. Tinha feito a entrega e recebido em dinheiro, como combinado. Mas aquilo tinha ficado no fundo da minha cabeça, junto com outros favores e outras rotas que eu preferia não ter feito. Coisas que um homem acumula quando precisa de dinheiro e quando a consciência ainda não está pesada o suficiente para fazer ele parar. Eu não era um homem ruim, mas eu tinha feito coisas que um homem bom não teria feito. E agora uma delegada tinha capotado numa estrada que eu conhecia de cor, com papéis espalhados no chão do carro dela, me fazendo perguntas sobre fazendas e donos de terra. O mundo
é menor do que parece. Isso eu aprendi na estrada. Naquela noite, antes de dormir, eu abri a gaveta do criado mudo e peguei um papel dobrado que eu guardava lá fazia meses. Um papel que eu tinha achado esquecido no banco do carona, depois de uma das rotas que eu preferia esquecer. Não sabia o que era, mas sabia que era importante. Sabia porque tinha nome. Vários nomes. E um deles eu tinha visto antes, numa placa de campanha eleitoral pregada no poste da praça de Córrego Fundo. Eu dobrei o papel de novo, coloquei de volta na gaveta e apaguei a luz. Mas o sono não veio fácil naquela noite. E quando veio, trouxe pesadelo. Na manhã seguinte, eu recebi uma ligação do meu contratante habitual, o Hélio, que me dava frete regularmente e que era um homem simples, dono de uma pequena transportadora em Divinópolis. Ele tinha um serviço para mim, mas dessa vez tinha uma condição: passar por uma fazenda perto de Córrego Fundo para buscar uma carga antes de seguir rota. A fazenda era a mesma da rota dos meses antes. Eu aceitei sem pensar muito. Precisava do dinheiro e recusar sem motivo ia levantar questão. Mas quando desliguei o telefone, fiquei parado na cozinha olhando para o chão por um bom tempo. Jurema latiu lá fora. 3 vezes, como sempre. Mas dessa vez eu não fui ver quem tinha chegado. Porque eu já sabia que, a partir daquele momento, aquela história ia mudar de tamanho, e que eu ia precisar escolher de que lado eu queria estar quando ela chegasse no fim. Só que eu ainda não sabia que o fim ia demorar 12 meses. E que antes de chegar lá, eu ia passar por coisas que eu nunca imaginei que um homem de asfalto e caminhão pudesse passar. Naquele dia, quando entrei no caminhão e liguei o motor, eu olhei no retrovisor e vi a pensão da dona Geralda lá no fundo da rua. A janela do quarto da Carmen estava fechada, cortina corrida. Mas eu tinha certeza que ela estava acordada e que ela já estava planejando o próximo passo. O problema é que o próximo passo dela dependia de mim. Só que ela ainda não sabia disso. E eu ainda não sabia que a carga que ia buscar naquela fazenda ia mudar tudo. Para ela, para mim e para um bocado de gente que achava que estava bem protegida. Engatei a primeira e saí. A estrada me esperava. Como sempre, a Fazenda Boa Esperança ficava a uns 20 quilômetros de Córrego Fundo por uma estrada de terra que o mapa não mostrava direito. Eu conhecia o caminho de cor. Tinha ido lá pelo menos umas 4 vezes nos últimos 2 anos, sempre com carga e sempre a pedido do Hélio. O dono da fazenda era um homem chamado Valdivino Caixeta, um sujeito de uns 60 anos, gordo, com um chapéu de palha que ele nunca tirava da cabeça e um sorriso que não chegava nos olhos. Aquele tipo de sorriso que a gente aprende a desconfiar quando passa tempo suficiente na estrada. Quando cheguei na porteira, o capataz me acenou de longe e abriu sem fazer pergunta. Esse era o costume lá. Eles me conheciam. Eu era o caminhoneiro de confiança do Hélio, o que significava que eu entrava sem ser revistado e saía sem ser interrogado. Privilégio que eu nunca tinha questionado antes. Naquele dia, comecei a questionar. A carga era de sacos. Sacos grandes, pesados, embalados em plástico grosso e empilhados num galpão nos fundos da propriedade. O capataz disse que era adubo. Eu não discuti. Ajudei a carregar. Assinei o papel que me puseram na frente e fui embora. Mas no caminho de volta, quando passei por uma lombada e um dos sacos escorregou e bateu na lateral da carroceria, alguma coisa caiu pelo canto. Um envelope. Pequeno, amarelado, fechado com fita adesiva. Eu parei o caminhão na beira da estrada. Fiquei olhando para o envelope por uns 30 segundos antes de pegar. Não devia abrir. Eu sabia disso. Mas abri. Dentro tinha uma lista. Nomes, números, iniciais que eu não entendia. E no canto inferior direito, um carimbo que eu reconheci. Era o carimbo do cartório de Córrego Fundo. O mesmo cartório onde eu tinha registrado meu caminhão uns anos atrás. O mesmo cartório que ficava a 2 quarteirões da pensão da dona Geralda.
Dobrei o envelope, coloquei no bolso da camisa e continuei a viagem. Entreguei a carga no destino, um depósito nos arredores de Divinópolis, e voltei para casa sem dizer nada para ninguém. Guardei o envelope na mesma gaveta do papel dobrado que eu já tinha. Deitei na rede, não consegui descansar. No dia seguinte, a Carmen me ligou de novo. "Você foi na Fazenda Boa Esperança ontem", ela disse sem rodeio. Eu travei. "Como você sabe?" "Eu vi o seu caminhão saindo da estrada de terra quando eu estava passando de carro. Não é difícil reconhecer um Scania azul enferrujado na região." Eu quase ri. Quase. "O que você estava fazendo naquela estrada?" "Reconhecendo o terreno." Ela pausou. "E você? O que foi buscar lá?" "Carga de trabalho, adubo. Tadeu." A voz dela tinha mudado de tom, mais séria. "Aquela fazenda é um dos nós da investigação. Valdivino Caixeta tem documentação de terra que não bate com o registro original. Tem propriedade que era de família pequena e que virou o nome dele no papel de um jeito que nenhum advogado honesto consegue explicar." Fiquei calado. "Se você sabe de alguma coisa," ela continuou, "precisa me falar. Não agora, se você não quiser, mas precisa. Eu preciso pensar", eu disse, e desliguei. Fiquei com o telefone na mão por uns 2 minutos. Depois fui até a gaveta, peguei o envelope e o papel dobrado e fui até a varanda. Sentei na cadeira de madeira que já estava precisando de conserto, coloquei os 2 documentos no colo e fiquei olhando para eles como se eles fossem me dar uma resposta. Eu tinha um problema sério. Aqueles documentos me ligavam a uma rota suspeita. Se a Carmen descobrisse que eu tinha transportado carga daquela fazenda, e agora eu tinha quase certeza de que o adubo não era só adubo, eu me tornava parte do problema que ela estava investigando. Mesmo sem ter feito de mal intencional, mesmo sem saber o que era de verdade, eu tinha assinado os papéis, eu tinha feito as entregas, eu tinha recebido o dinheiro. Havia anos que eu fazia isso. Pegar frete, não perguntar muito, receber e ir embora. Era a lei do asfalto. Não se mete onde não é chamado. Mas agora eu estava no meio de uma coisa que eu não sabia bem o tamanho. A teimosia, que era marca minha, me disse para guardar os documentos e esperar. A consciência, aquela parte que eu tentava não ouvir faz tempo, disse outra coisa. Fui até a pensão da dona Geralda naquela tarde. A Carmen me recebeu com o braço ainda engessado e o olhar de sempre. Eu sentei. Coloquei o envelope e o papel dobrado em cima da mesa entre a gente e deixei ela olhar. Ela demorou uns 5 minutos, lendo tudo com cuidado. Eu fiquei quieto. Ouvia o barulho da rua lá fora, crianças brincando, o som distante de um boi berrar em algum sítio próximo. Quando ela levantou os olhos, o rosto dela não tinha susto, tinha confirmação. "Onde você achou isso?" ela perguntou. Eu contei tudo. A rota, o envelope que caiu do saco e o papel que eu tinha achado no banco do carona meses atrás, depois de uma entrega parecida. Contei sem esconder nada, porque se ia me complicar, que me complicasse logo. Homem que esconde no meio de confusão, piora a confusão. Ela ouviu em silêncio. Quando eu terminei, ela fechou os olhos por um segundo. O único sinal de emoção que eu via nela. "O papel com os nomes que você achou antes", ela disse. "Esse eu preciso que você me entregue também. Tem um nome lá que eu reconheci", eu disse. "Eu sei qual é", ela respondeu, e disse o nome antes de eu falar. Era o Evaristo. Evaristo Mota Braga, vereador de Córrego Fundo, reeleito por 3 mandatos seguidos, dono de uma fazendinha modesta na teoria e de um carro importado na prática. Homem que aparecia em todo evento da cidade, que patrocinava o time de futebol do bairro, que era padrinho de batismo de metade das crianças da região. Aquele tipo de figura que todo mundo gosta, sem saber exatamente o que ele faz. "Você sabia que ele estava envolvido?" eu perguntei. Eu suspeitava. "Agora eu tenho base." Ela olhou para o envelope. "Mas isso sozinho não é suficiente. Preciso de mais."
E preciso de uma testemunha que tenha visto de perto o que aconteceu com essas terras. Você tem alguém em mente? Ela assentiu devagar. Tinha. Uma mulher chamada Nadir. Ela era vizinha de uma das famílias que perdeu a terra. Estava disposta a falar comigo semana passada. Ela parou. Aí sumiu. Sumiu como? Sumiu. Do dia para a noite. O filho dela disse que ela viajou para a casa de uma irmã, mas não sabe onde a irmã mora. O dono da mercearia disse que a viu sair de madrugada com uma mala. E quem confirmou que ela foi embora de livre e espontânea vontade foi justamente o Valdivino, que disse que a levou até a rodoviária de ônibus. Eu deixei o silêncio pesar por um segundo. E você acredita nele? Você acreditaria? Ela respondeu. Não precisei responder. Aquela noite eu fui para casa pensando na Nadir. Uma mulher que some do nada, que deixa filho para trás, que sai de madrugada com uma mala. Eu conhecia gente assim na estrada. Gente que some porque tem medo, não porque quer. E gente que tem medo assim, desse tamanho, some para algum lugar que conhece. Para casa de alguém de confiança. Para um canto quieto onde se sente segura. Eu passei 3 dias pensando. Depois comecei a fazer o que sei fazer melhor. Perguntar sem parecer que estou perguntando. Nas paradas de caminhão, nas borracharias, nos postos de gasolina, nos botecos de beira de estrada. Se alguém tinha visto uma mulher de meia-idade, cabelo grisalho, carregando mala. No 4º dia, um rapaz que trabalhava num posto de combustível na MG 050 me disse que tinha visto uma mulher assim entrar num carro velho, um Uno desbotado, e seguir em direção a um ramal que dava acesso a uma propriedade rural pequena, lá nos fundos de uma região que o povo chamava de Baixa da Égua, porque no período de chuva aquele vale enchia d'água e isolava tudo. Eu agradeci, paguei o café e fui embora. Uma palavra aqui, uma pergunta casual ali. Não disse nada para Carmen ainda. Queria ter certeza antes de levantar esperança. No dia seguinte, peguei o caminhão e fui até o ramal. A estrada era ruim demais para um veículo grande, então eu parei onde dava e fui a pé, uns 2 quilômetros de mata e pasto seco. O sol de Minas batia forte na nuca. A propriedade era pequena, quase um sítio de fundo de quintal. Tinha uma casa de pau a pique, uma horta lateral e uma mulher sentada na varanda descascando mandioca. Quando ela me viu chegar, ficou tensa, mas não correu. Eu parei a uns 10 metros. Tirei o chapéu. Boa tarde, dona. Tô perdido. Você pode me ajudar? Ela me olhou por um longo tempo. Era uma mulher de uns 55 anos, cabelo grisalho preso com elástico, mãos calejadas de trabalho. Tinha olhos que já tinham chorado muito e que agora tinham aprendido a não chorar mais. Perdido como? Ela disse, sem largar a faca nem a mandioca. Procurando alguém que pode ajudar uma pessoa que precisa de testemunho, eu disse devagar. Uma delegada que está tentando fazer a coisa certa. A mulher ficou imóvel. A faca parou no meio do movimento. Quem mandou você aqui? Ela perguntou, a voz baixa. Ninguém. Vim por conta. Eu fiz pausa. Mas eu sei o que aconteceu com a terra da sua vizinha. E sei que você viu de perto. Ela ficou olhando para mim por um tempo que pareceu durar muito. Depois olhou para o mato em volta, como se verificasse se tinha alguém por perto. Depois olhou de volta para mim. Entra, ela disse. Mas você não falou meu nome para ninguém. Não falei. E não vai falar. Não vou. Ela acenou para eu entrar. Eu entrei. E o que a Nadir me contou naquela tarde, sentado numa cadeira de bambu, com um copo de água na mão, foi suficiente para eu entender que a Carmen tinha razão desde o começo. E que eu, sem querer, tinha sido usado como peça de um esquema que era mais podre do que eu imaginava. O problema é que quando eu saí de lá e voltei para o caminhão, percebi que tinha um carro parado na beira da estrada de terra. Um carro que eu não tinha visto na ida. E que, quando eu passei, o motorista desviou o rosto. Mais tarde demais, eu vi o rosto dele. Era o capataz da fazenda Boa Esperança. Ele tinha me seguido. E agora sabia onde a Nadir estava escondida.
Eu pisei fundo no acelerador e peguei a estrada de volta para a cidade, o coração batendo fora do compasso, a cabeça rodando mais rápido do que o motor. Precisava avisar a Carmen, precisava avisar a Nadir. E precisava fazer isso antes que o Valdivino soubesse que eu tinha ido lá. Porque se ele soubesse, as coisas iam complicar de um jeito que eu ainda não sabia se estava preparado para enfrentar. Mas o que eu ainda não sabia, e só ia descobrir dias depois, era que o capataz não tinha só me visto. Ele tinha tirado foto. E essa foto ia parar nas mãos de alguém que eu nunca esperaria ver envolvido nessa história. Alguém que eu conhecia faz muitos anos. E que, quando eu soubesse, ia mudar tudo o que eu pensava sobre o que eu podia ou não podia confiar. Assista até o final. Você não vai se arrepender. Comente de onde você está ouvindo essa história e se inscreva no canal para apoiar esse trabalho. Sua ajuda é muito importante. A estrada de volta para Córrego Fundo nunca pareceu tão comprida. Eu cheguei na pensão da Dona Geralda antes do sol se pôr. Bati na porta do quarto da Carmen com força suficiente para ela entender que não era visita casual. Ela abriu em menos de 10 segundos, o que me disse que ela não estava dormindo, estava esperando por alguma coisa, como sempre. O capataz da Boa Esperança me seguiu até onde a Nadir tá, eu disse antes mesmo de entrar. Ele me viu. Carmen não mudou a expressão. Me fez sinal para entrar, fechou a porta e ficou de costas para ela por um segundo pensando. Depois foi até a cama, onde tinha papéis espalhados, e começou a recolher tudo numa pasta com uma calma que me irritou um pouco. "Quando foi isso?" ela perguntou. "Umas 2 horas atrás. Ele estava parado na estrada de terra quando eu saí. Eu vi o rosto dele. Ele viu o meu. Você falou com a Nadir?" "Falei. Ela tem muita coisa para contar, mas agora ela está em risco." Carmen fechou a pasta. Me olhou. "Você sabe chegar lá de noite?" "Sei. Então a gente vai agora." Eu olhei para o braço engessado dela. Ela olhou junto comigo, como se tivesse esquecido que ele existia. "Tô bem o suficiente," ela disse. Fomos no meu caminhão porque o carro dela ainda estava na oficina, no aguardo de peças. A noite fechou rápido, daquele jeito que acontece no interior de Minas no meio do ano, quando às 6 da tarde já parece meia-noite. A estrada de terra era pior no escuro, e o farol do caminhão só alcançava um trecho curto à frente. Eu ia devagar, conhecendo o terreno mais pelo instinto do que pela visão. Carmen ficou quieta durante boa parte do caminho. Ela tinha esse hábito. Ficava em silêncio quando estava pensando de verdade, como se qualquer palavra fosse desperdiçar energia que ela precisava para outro lugar. Só quando já estávamos quase chegando que ela falou: "Esse capataz. Você sabe o nome dele?" "Ouvir falar Eustáquio. Eustáquio alguma coisa. Não sei o sobrenome. Eustáquio Viana. Ele tem uma ficha pequena, nada grave, mas tem. Trabalha para Valdivino faz uns 12 anos. É um homem que faz o que manda sem questionar." Ela olhou pela janela para o escuro lá fora. "O problema é que ele não vai agir sozinho. Ele vai relatar para o Valdivino. E o Valdivino vai relatar para o Evaristo. E o Evaristo vai fazer o quê?" Ela demorou um segundo. "Vai tentar tirar a Nadir de cena antes que ela fale com alguém oficial." Eu engoli em seco. Tirar de cena como? Pressão, ameaça velada, proposta de dinheiro. Esses homens não usam força direta. Usam medo. É mais eficiente e deixa menos rastro. Ela ajeitou o braço engessado no colo. "Por isso a gente precisa chegar lá antes que eles tomem uma atitude." Quando o sítio apareceu nos faróis, estava tudo escuro. Nem luz de vela dentro da casa. Eu parei o caminhão longe o suficiente para não fazer barulho desnecessário, e a gente foi a pé. Carmen bateu na porta com os nós dos dedos. Devagar, 3 vezes. Nada. Bateu de novo. Desta vez, uma voz assustada lá de dentro perguntou quem era. Eu me identifiquei. Demorou mais uns 2 minutos, mas a porta abriu. A Nadir estava com os olhos inchados, os cabelos desfeitos
e um casaco grosso mesmo com o calor da noite. Quando viu a Carmen, reconheceu o tipo. Aquele jeito formal, direto, que a pessoa que usa uniforme carrega mesmo quando não está usando. Você é polícia, disse Nadir. Não era pergunta. Sou delegada, respondeu Carmen. E eu preciso que você me conte o que você viu, com calma, com detalhes, e depois a gente pensa no que fazer para te manter segura. Nadir nos deixou entrar. A casa era pequena e estava arrumada com o cuidado de quem sabe que pode precisar sair correndo a qualquer momento. A mala estava no canto do quarto, já feita. Sentamos numa mesa pequena de madeira, uma lamparina no centro, e a Nadir começou a falar. Ela tinha sido vizinha de uma família chamada Caixeiro, o seu generoso, a dona Aparecida e os 3 filhos, que tinha vivido numa terra de herança por mais de 40 anos. Aquela terra tinha um documento velho, passado de pai para filho, que nunca tinha sido registrado em cartório de forma oficial, porque o seu generoso nunca teve dinheiro para pagar as taxas e nunca desconfiou que precisaria. Era a terra que todo mundo sabia que era dele. Até que um dia chegou um homem com papelada e disse que a terra tinha sido vendida, que havia um contrato assinado, que havia um registro, só que o seu generoso nunca tinha assinado nada. E a assinatura no contrato não era a dele. Eu vi o documento, disse Nadir, com a voz firme, mas os dedos apertando a borda da mesa. O seu generoso me mostrou. A assinatura estava errada. Ele nunca escreveu o nome assim. Tinha uma letra diferente no meio, um G que não era do jeito que ele fazia. Eu conheço a letra dele faz 30 anos. Onde está esse documento agora? Perguntou Carmen. A família ficou com uma cópia. Mas o original foi apresentado no cartório e agora está registrado como válido. Nadir olhou para a mesa. O seu generoso foi até o cartório reclamar. O cartorário disse que tudo estava certo, que a assinatura era reconhecida por firma, que não tinha o que fazer. Ela parou. 2 meses depois, a família teve que desocupar. Eles foram para casa de um parente em Pará de Minas. Carmen estava anotando tudo num bloquinho com a mão direita, o cotovelo do braço engessado apoiado na mesa. Você teria como me colocar em contato com a família? Tenho o número do filho mais velho. Nadir olhou para mim. Por que você voltou? Eu achei que você tinha ido embora para não se envolver. Eu não soube responder de imediato. Porque deixar para trás não é coisa que eu faço bem, eu disse no fim. Ela assentiu, como se entendesse. Carmen perguntou sobre outras famílias. Nadir citou mais 3 que tinham passado por situação parecida nos últimos 5 anos. Terras pequenas, documentação informal, famílias simples que não tinham dinheiro para advogado e não sabiam por onde começar a brigar. O esquema era sempre o mesmo. Um contrato aparecia do nada, com assinatura reconhecida por um cartório que não fazia pergunta, e a terra passava de nome. E o cartório? Eu disse lembrando do carimbo que eu tinha visto no envelope. É o cartório daqui de Córrego Fundo? Carmen me olhou. Nadir também. É, disse Nadir. O cartorário se chama Deodato. É primo do Evaristo. O silêncio que caiu na mesa foi pesado. Eu pensei no carimbo que eu tinha visto. Pensei nos papéis que eu tinha transportado sem saber o que eram. Pensei no Hélio, meu contratante, que me passava esses fretes e que eu sempre achei que era só um homem de negócios simples. Será que o Hélio sabia? Essa pergunta ficou martelando na minha cabeça enquanto a Carmen terminava de tomar o depoimento informal da Nadir. Quando acabou, ela falou para Nadir que era melhor ela mudar de lugar. Ficar ali já não era seguro depois que o capataz tinha me visto vindo naquela direção. Você tem parente em outra cidade? Alguém de fora dessa região? Perguntou Carmen. Tenho uma sobrinha em Oliveira, disse Nadir. Liga para ela hoje à noite. Vai para lá amanhã cedo pelo primeiro ônibus. Não conta para ninguém para onde você vai. E não usa o celular registrado no seu nome para falar sobre isso. Nadir assentiu. Estava assustada, mas também parecia aliviada de ter alguém orientando.
Às vezes, a gente precisa só de uma voz que diz o que fazer. Na volta, eu e Carmen ficamos em silêncio por um bom tempo. O caminhão cortava o escuro da estrada de terra e eu ficava de olho no retrovisor, verificando se tinha farol de carro algum atrás. Não tinha. Você tá pensando no Hélio, disse Carmen, sem olhar para mim. Eu não perguntei como ela sabia. Tô. Eu também. Ela ajeitou a pasta no colo. Mas antes de chegar nele, preciso entender melhor a cadeia. Quem dava ordem, quem executava, quem cobria. O Evaristo é elo do meio. Tem alguém acima dele que eu ainda não identifiquei. E você acha que esse alguém sabe da sua investigação? Eu acho que a pessoa que está vazando informação da delegacia é ligada a esse alguém. Ela olhou para frente. E eu acho que foi por isso que meu carro capotou. Eu segurei o volante mais firme. Você disse que a perícia falou que foi acidente. Falou. Mas o mecânico que olhou o carro antes da perícia, um rapaz que é amigo meu de Formiga, me disse que a mangueira do freio estava muito gasta para um carro que eu tinha revisado 2 meses antes. Gasta de um jeito que não é natural. Eu fiquei olhando a estrada. Alguém mexeu no seu carro. Alguém mexeu no meu carro. A frase ficou no ar. Eu não disse nada. Ela também não. O caminhão roncou na subida de um morro e os faróis iluminaram a estrada asfaltada da MG 050 lá na frente. Quando chegamos de volta em Córrego Fundo e eu parei o caminhão em frente à pensão, ela desceu com cuidado, a pasta debaixo do braço engessado. Antes de fechar a porta, ela se virou. Tadeu, você sabe que a partir de agora você tá dentro disso, né? Eu sei, eu disse. E mesmo assim você quer continuar? Eu pensei por um segundo. No papel que eu tinha guardado por meses, sem saber o que fazer. Nos fretes que eu tinha feito, sem perguntar o que carregava. No seu generoso e a família que perdeu terra que era de direito. Na Nadir, que fugiu com uma mala porque tinha medo. Eu entrei no dia que abri aquele envelope, eu disse. Só demorei para aceitar. Ela assentiu. Fechou a porta. Entrou na pensão. Eu fiquei parado ali por mais uns minutos, com o motor ligado e a janela aberta. A cidade dormia. Só o cachorro de alguma casa latia no fundo, insistente, naquele latido de quem viu alguma coisa que não devia. No dia seguinte, quando eu fui até a garagem onde eu deixava o caminhão, encontrei um bilhete embaixo do limpador de para-brisa. Uma folha de caderno dobrada ao meio, sem assinatura, só uma frase escrita com letra de quem tinha pressa. Para no que você está fazendo antes de você se arrepender. Eu dobrei o bilhete. Coloquei no bolso. Entrei no caminhão e liguei o motor. Não sou do tipo que para no meio do caminho. Isso qualquer um que me conhece sabe. E quem me mandou aquele bilhete estava prestes a aprender. Mas o que eu ainda não sabia era que, naquele mesmo dia, enquanto eu tentava descobrir quem tinha deixado o recado, a Carmen estava recebendo uma notícia que ia jogar tudo que a gente tinha construído até ali no chão. Uma notícia que vinha de dentro, de alguém dentro da estrutura em que ela ainda, mesmo sem querer, confiava. E quando ela me ligou no fim da tarde, a voz dela tinha uma coisa que eu nunca tinha ouvido antes. Não era raiva, não era cansaço, era aquele tipo de mágoa que acontece quando a gente descobre que foi traído por quem não esperava. Eu atendi. E o que ela disse mudou o rumo de tudo. A voz da Carmen no telefone era diferente. Eu disse isso antes e vou repetir porque é importante entender. Eu já ouvi essa mulher machucada, cansada, com raiva, com foco. Mas naquele momento tinha uma coisa nova ali. Era o tom de quem acaba de descobrir que o chão que pisava não era tão firme quanto achava. A Nadir negou tudo. Ela disse. Eu fiquei parado na calçada em frente à garagem com o bilhete de ameaça ainda no bolso. Como assim? Ela ligou para um número que eu tinha deixado com ela para emergência. Disse que não queria mais fazer parte de nada. Que ela tinha falado por medo, que eu tinha pressionado ela, que nada do que disse era verdade. A voz da Carmen parou por um segundo.
E ela disse que vai registrar uma queixa contra mim se eu insistir em procurá-la. Eu fechei os olhos. Senti um peso no peito que não era meu, era dela, mas que eu carregava junto. Alguém chegou nela antes da gente ir embora, eu disse. Com certeza. Alguém que sabia que a gente tinha ido lá. Ela parou de novo. Tadeu, só 2 pessoas sabiam onde a Nadir estava. Você e eu. Aquilo me pegou. Não de um jeito que me ofendeu. Me pegou porque eu entendi o peso do que ela estava carregando. A suspeita que ela teve que engolir por um segundo, mesmo sem querer, mesmo sendo contra tudo que ela construiu entre a gente. Quando você não pode confiar em ninguém, até quem salvou sua vida entra na lista. Não fui eu disse. Eu sei, ela respondeu, e a voz dela soou cansada, não aliviada. Mas então alguém nos seguiu sem que a gente percebesse? Ou alguém estava monitorando o celular dela? O celular registrado no nome dela, eu disse, lembrando o que ela mesma tinha dito para Nadir. Você disse para ela não usar. Disse. Mas se ela usou antes de ir embora, antes do ônibus de manhã, eles rastrearam. E chegaram lá antes de ela pegar o ônibus. Silêncio dos 2 lados do telefone. Lá no fundo, em algum lugar da cidade, uma zabumba ensaiava. O festejo do padroeiro estava chegando e o grupo de reisado do bairro Velho já estava treinando na quadra da escola. A vida seguia o ritmo dela, alheia ao tamanho do que estava acontecendo. Carmen, eu disse, você falou que a investigação travou, que agora você não tem testemunha. Eu pausei. Mas e os documentos? O envelope, o papel com os nomes, o carimbo do cartório? Sem testemunha que corrobore, documentos achados por um caminhoneiro numa carga têm valor limitado. Qualquer advogado bom destrói em 10 minutos. Ela respirou fundo. E se eu tentar apresentar isso por via oficial agora, quem estiver vazando informação dentro da delegacia vai avisar antes que eu consiga montar qualquer coisa sólida. Eu fiquei quieto por um tempo, pensando. A teimosia que me acompanha desde criança, aquela que minha mãe chamava de cabeçada e que a estrada transformou em persistência, começou a trabalhar. Então a gente precisa de uma segunda testemunha, eu disse. Alguém que não seja a Nadir. Alguém que o esquema não conhece ainda. Mais fácil falar do que achar. Eu sei de alguém, eu disse, e eu sabia. Só que levar até ele ia custar. Ia custar da minha parte, porque esse alguém era ligado a um pedaço do meu passado que eu preferia não abrir. O homem se chamava Bartolomeu. Beto, para quem o conhecia. Tinha uns 50 anos. Trabalhava de peão numa propriedade pequena nos arredores de Córrego Fundo e vivia num quarto alugado num dos bairros mais simples da cidade. Era um homem quieto, daqueles que não levantam voz nem em discussão de futebol. Mas eu sabia, porque eu tinha estado lá, que o Beto tinha trabalhado na Fazenda Boa Esperança por quase 3 anos. Tinha saído de lá 2 anos atrás, sem explicação para ninguém. E um dia, numa conversa de bar que ele não sabia que eu estava ouvindo, ele tinha murmurado para o parceiro que tinha visto coisas naquela fazenda que iam com ele para o túmulo. Eu nunca tinha perguntado o que eram essas coisas. Não era da minha conta. Até agora. O problema era que o Beto e eu tínhamos uma história mal resolvida. Uns 4 anos atrás, eu tinha pego um frete que era para ser dele, sem querer, sem saber, mas o resultado foi que ele perdeu uma renda que precisava. E numa cidade pequena, esse tipo de coisa não se esquece fácil. A gente não tinha brigado, não tinha trocado palavra feia, mas o gelo entre a gente era daquele tipo que dura. Ir até ele pedir favor era engolir o orgulho. Coisa que eu não faço com facilidade, mas fui. O encontrei numa tarde de quarta-feira, sentado na calçada em frente ao quarto alugado, consertando uma sandália com arame. Ele me viu chegar e não desviou o olhar. Me encarou do jeito de quem não deve nada a ninguém. Beto, eu disse. Tadeu, ele respondeu. Sentei na mureta ao lado.
Fiquei em silêncio por 1 minuto, que é o tempo que a gente precisa às vezes para montar coragem, para falar o que precisa. Eu errei com você naquele frete, eu disse. Não foi de propósito, mas sei que não adianta muito isso. Devia ter chegado em você antes. Ele continuou mexendo na sandália. Devia. Tô chegando agora. Atrasado, mas tô chegando. Ele me olhou de canto. O que você quer, Tadeu? Eu contei tudo. Com cuidado, sem drama, mas sem esconder nada. Contei da Carmen, dos documentos, da Nadir, que recuou com medo, do esquema das terras, do Evaristo e do Valdivino e do cartório. E perguntei se o que ele tinha visto na Fazenda Boa Esperança era o que eu pensava que era. Ele ficou quieto por um longo tempo depois que eu terminei. Tanto tempo que eu achei que ele ia me mandar embora. Depois, ele dobrou a sandália consertada, colocou no chão e ficou olhando para a rua. Eu vi reunião lá, ele disse devagar. Reunião de madrugada no galpão dos fundos. Eu era quem varria aquele galpão de manhã cedo. Vez ou outra, eu achava coisa esquecida. Papel, envelope, uma vez até uma pasta inteira caída atrás de uma caixa. Eu não abria, não era da minha conta. Mas eu via o nome impresso nas folhas que ficavam para fora. Via o nome do cartório. Via o nome do Evaristo. E você saiu de lá por causa disso? Saí porque o Eustáquio, o capataz, me viu olhando para uma dessas pastas uma vez. Ele não disse nada. Mas no dia seguinte, me avisaram que meu serviço tinha acabado. Ele virou o rosto para mim. Eu sei o que aconteceria se eu ficasse falando por aí. Por isso eu fiquei quieto. E agora? Ele olhou para a rua de novo. Uma criança passava de bicicleta, rindo de alguma coisa que só ela sabia. O sol batia de lado. Aquele sol de fim de tarde que deixa tudo alaranjado. Agora eu tô mais velho, ele disse. E tô cansado de carregar coisa que não é minha. Eu levei o Beto até a Carmen naquela mesma tarde. Ela ouviu o depoimento dele com atenção total, anotando, fazendo perguntas específicas, confirmando datas e detalhes. O Beto falou tudo o que sabia com uma clareza que me surpreendeu. Quando um homem quieto resolve falar, fala com precisão. No fim, Carmen fechou o bloco de notas e ficou olhando para a parede por um momento. Isso muda o quadro, ela disse. Com o depoimento do Beto corroborando os documentos, eu tenho base suficiente para montar um dossiê que pode ir para uma instância de fora da região, fora da delegacia local, onde ninguém que está vazando informação possa interceptar. E como você manda esse dossiê sem que ninguém saiba? Perguntou o Beto. Carmen pensou por um momento. E então ela olhou para mim com um jeito que eu reconheci. O jeito de quem teve uma ideia que depende de outra pessoa aceitar. Você falou que tem um amigo que trabalha numa rádio comunitária. Ela disse. Eu puxei a memória. Tinha falado isso de passagem, numa conversa sem dar importância. O fato de ela ter guardado me disse tudo o que eu precisava saber sobre como a cabeça dela funcionava. O Osmar, eu disse. A Rádio Cerrado. Ele toca forró, lê agropecuária e faz programa de saúde às terças. E ele seria capaz de gravar depoimentos e colocar no ar? Se eu pedir, sim. Osmar me deve um favor antigo. Eu parei. Mas colocar no ar vai expor o Beto. Vai expor todo mundo, ela disse. Inclusive a mim, e inclusive você. Ela me olhou firme. Mas é a única forma de fazer isso chegar em todo lugar ao mesmo tempo, antes que alguém consiga suprimir. Quando uma rádio comunitária coloca um depoimento no ar no interior de Minas, a cidade toda ouve, e o que a cidade toda ouve não some. Eu olhei para o Beto. Ele me olhou de volta. Eu topo. Ele disse, com aquela voz calma de quem já tomou a decisão antes mesmo de ser perguntado. Eu pensei na ameaça do bilhete. Pensei nas rotas que eu tinha feito. Pensei na mangueira de freio gasta de um carro de uma mulher que tentou fazer a coisa certa. Pensei no seu generoso e na assinatura que não era dele num papel que tinha tomado 40 anos de terra. Eu também, eu disse. O Evaristo apareceu no dia seguinte.
Eu estava na varanda da pensão com a Carmen quando o carro dele parou na rua. Um Hilux prata, limpo demais para uma cidade de estrada de terra. Ele desceu com aquele andar de quem é dono do lugar, paletó bege, chapéu de feltro, sorriso largo que chegava um passo antes dele. Sentou sem ser convidado na cadeira vazia da varanda. Pediu um café para Dona Geralda, que apareceu na janela curiosa. E então olhou para Carmen com um jeito cordial que era ameaça disfarçada de simpatia. Doutora Carmen, ele disse, que bom que a senhora está se recuperando bem. Soube do acidente, fiquei preocupado. Obrigada, ela respondeu seca. Vim fazer uma visita de cavalheiro. Ele pausou. E aproveitar para conversar sobre uns rumores que andam circulando. Dizem que a senhora está remexendo em coisa antiga aqui na região. Coisa já resolvida, já documentada. Ele abriu as mãos num gesto largo, como se a injustiça fosse um mal-entendido. Às vezes a gente se compromete com uma versão da história antes de ouvir todos os lados, né? Estou ouvindo todos os lados, disse Carmen. Bom. Ele tomou o café que a Dona Geralda tinha trazido, sem agradecer. Porque eu gostaria muito de apresentar o meu lado também. Inclusive, tenho uma proposta que pode ajudar a senhora a encerrar essa licença médica com tranquilidade e voltar para as suas funções em paz. Ele enfiou a mão no bolso interno do paletó e tirou um envelope. Colocou em cima da mesa entre os dois. Uma contribuição pelo trabalho da senhora, pelo tempo que perdeu aqui. Carmen olhou para o envelope. Depois olhou para ele. Pega o caminho da roça, Evaristo, ela disse. Ele ficou parado por um segundo com aquele sorriso. O sorriso durou até ele entender que era sério. Aí, o sorriso sumiu. A senhora vai se arrepender de não ouvir razão, ele disse, a voz mais baixa agora. Talvez, mas não vou me arrepender da razão que eu tenho. Ela se levantou. Pode ir embora. Ele se levantou, olhou para mim por um segundo. Um olhar que tentava me medir, me intimidar. Eu não desviei. Depois ele foi embora e o Hilux prata sumiu na esquina com aquela pressa de quem perdeu a batalha, mas ainda não decidiu que perdeu a guerra. Naquela semana, eu fui até a Rádio Cerrado. O Osmar era um homem gordo e alegre, de uns 40 e poucos anos, com um microfone na mão e um sorriso que cabia na programação toda. Quando eu expliquei o que eu precisava, ele ficou sério por um minuto, o que era raro nele. E depois assentiu com a cabeça devagar. Tadeu, você sabe que isso vai fazer barulho, ele disse. É para fazer barulho, eu respondi. E se vier problema para cima de mim, vem, mas você vai estar do lado certo quando vier. Ele me olhou por um tempo. Depois deu uma risada curta. Tô dentro, mas eu apresento. Quero apresentar. Pode apresentar. Gravamos tudo numa tarde de sábado. Eu gravei também, contando minha parte. As rotas, os envelopes, o que eu tinha carregado sem saber e o que eu tinha guardado quando entendeu o que era. Na manhã de segunda-feira, quando a feira de rua estava armada na praça e as mulheres estavam nas barracas de queijo e de verdura e o cheiro de café coado na hora saía de todas as janelas abertas, a Rádio Cerrado foi ao ar com uma programação diferente. O Osmar abriu com a voz grave que ele usava só nas notícias sérias. Bom dia, Córrego. Fundo. O Beto falou no microfone com a mesma calma de sempre. Aquele homem quieto que, quando abre a boca, não tem hesitação. A Carmen gravou um depoimento formal explicando a investigação, os documentos, os nomes envolvidos. Bom dia, Minas. Hoje a gente tem uma história para contar. Uma história de terra, de papel falsificado, de família que perdeu o que era dela. E de gente que não deixou essa história morrer. A cidade toda ouviu. Eu sei porque fui para a praça e fiquei parado do lado de um rádio portátil pendurado no toldo de uma barraca de frutas. Vi as mulheres pararem de conversar. Vi o dono do bar sair na calçada com o rádio na mão. Vi um casal de idosos sentado no banco do coreto que ficou olhando para o rádio como se ele fosse uma televisão. E então o telefone da Carmen começou a tocar. Primeiro um, depois outro,
Depois mais, jornalistas. Um advogado de Belo Horizonte que tinha ouvido por acaso e queria oferecer ajuda. Uma funcionária da Corregedoria do Estado que disse que já tinha recebido o dossiê que a Carmen tinha mandado por canal alternativo 2 dias antes e que a transmissão da rádio servia como confirmação pública do que estava documentado. O esquema desmoronou no ritmo de quem cai devagar e vai batendo em tudo enquanto cai. A Corregedoria abriu processo administrativo contra o cartório. O Deodato, primo do Evaristo, foi afastado das funções. O Valdivino teve as propriedades bloqueadas judicialmente enquanto a investigação formal corria. E o Evaristo foi notificado e afastado do cargo de vereador enquanto a apuração acontecia. Não pelo que ele esperava, mas pelo peso acumulado de documentos, depoimentos e de uma rádio comunitária que falou antes que ele pudesse calar. A Carmen foi chamada a prestar esclarecimentos sobre os métodos que usou. Ela foi, respondeu tudo e saiu com a cabeça erguida. Houve quem criticasse a forma. Ela reconheceu que não tinha sido pelos atalhos mais corretos, mas o resultado estava na mesa, e era difícil argumentar contra resultado. Quem vazava informação dentro da delegacia foi identificado como um escrivão que tinha família ligada a Valdivino. Foi afastado. A investigação formal seguiu com o pessoal de fora, como ela sempre tinha querido. O Beto conseguiu emprego numa fazenda de café do outro lado do município, longe da Boa Esperança e de tudo que ela representava. Nadir voltou de Oliveira 2 meses depois, quando a poeira tinha baixado o suficiente para ela se sentir segura. Ela não quis mais falar sobre o assunto e eu respeitei. Tem gente que precisa fechar a porta depois de atravessar a tempestade. O Hélio, meu contratante, foi investigado e acabou confirmando que não sabia o que tinha nas cargas. Era ele também um elo sem noção do tamanho da cadeia. Não foi indiciado, mas perdeu contratos e levou um susto que o fez rever com quem fazia negócio. Me ligou pedindo desculpa. Eu disse que estava bem e que a gente podia continuar trabalhando se ele quisesse. Ele quis. A terra do seu generoso não voltou para ele de imediato. Processo de terra no Brasil demora, e ninguém me deixa mentir sobre isso. Mas a disputa foi aberta formalmente, com o advogado público, com o documento original da família sendo reexaminado por peritos, com a assinatura falsa sendo tecnicamente comprovada. Era o começo. Era suficiente por enquanto. Tudo isso aconteceu ao longo de 12 meses. 12 meses que começaram naquela terça-feira de sol a pino, num trecho da MG 0560, com um Gol branco capotado na beirada do asfalto e uma mulher com um olhar de raio-x que eu tirei de dentro de um ferro retorcido. No mês de dezembro, quando o festejo do padroeiro voltou com tudo, a praça de Córrego Fundo ficou linda. Bandeirola colorida de uma ponta a outra, o cheiro de canjica e pamonha saindo das panelas grandes, o grupo de reisado passando com as fitas coloridas e as máscaras de madeira pintada, as zabumbas soando e as crianças correndo atrás dos busca-pés que estalavam no paralelepípedo. Era o tipo de noite que faz a gente lembrar por que gosta do lugar onde vive. Eu estava sentado num banco da praça quando a Carmen apareceu. Braço já sem gesso, o corte da cabeça já cicatrizado, vestida de forma simples, como alguém que tinha saído para passear e não para trabalhar. Ela se sentou do lado sem cerimonial. A gente ficou um tempo olhando o reisado passar. Sem missão, sem investigação, sem dossiê. Só 2 cabras sentados na praça numa noite de festejo. Você vai embora? Eu perguntei. Segunda-feira, ela disse. Tenho trabalho acumulado em Belo Horizonte. E uma reunião com a corregedoria que não posso adiar. Vai voltar por aqui? Ela ficou um tempo sem responder. O reisado passou na frente da gente com aquela dança miúda e ritmada que parece simples, mas tem uma precisão que encanta. Uma criança pequena saiu do grupo de adultos e correu para o lado da mãe, rindo, com a máscara escorregando para um lado do rosto. Depende, ela disse no fim. De quê?
Ela me olhou. Aquele olhar de sempre, direto, que media a gente. Só que desta vez tinha alguma coisa diferente nele. Uma abertura que não estava lá no início. De se houver motivo, ela disse. Eu não respondi, mas eu não desviei o olhar. E ela entendeu. A gente ficou na praça até tarde. Conversou de coisas simples, de onde eu tinha aprendido a dirigir caminhão, de onde ela tinha aprendido a não ter medo, da avó dela que plantava milho na terra que foi roubada e que ela nunca chegou a recuperar em vida, mas que agora tinha pelo menos uma chance. Da Jurema, que eu descrevi em detalhes e que fez a Carmen rir de verdade pela primeira vez desde que eu a conhecia. Uma risada real, desguardada, que ficou misturada com o barulho da zabumba e dos fogos. Quando eu fui para casa naquela noite, passei pela garagem, entrei no caminhão e fiquei sentado por um momento no silêncio da cabine. Abri o porta-luvas. Lá dentro, dobrado, estava o papel que eu nunca tinha mostrado para ninguém, nem para ela. Era diferente dos outros documentos. Não era lista de nomes, não era documento de terra. Era uma anotação manuscrita, com letra que eu reconhecia como a mesma do envelope que tinha caído da carga. Uma anotação de logística, datas, valores, nomes de fazenda. Nada que mudasse o resultado do que tinha acontecido. Nada que fosse necessário para resolver o que precisava ser resolvido. Mas tinha uma linha no final. Uma linha que eu tinha lido dezenas de vezes e que eu nunca soube exatamente o que fazer com ela. Ela dizia, Carmen L.F., não tocar, ordem de cima. Quando eu tinha achado aquele papel, antes de conhecer a Carmen, antes de saber quem ela era ou o que investigava, eu não tinha entendido. Depois que eu a conheci, entendi que aquela linha significava que alguém, em algum ponto acima do Evaristo e do Valdivino, tinha dado uma ordem de não prejudicar a delegada diretamente. Talvez por medo de atenção demais, talvez por algum resquício de cautela. O que significava que o acidente do carro tinha sido uma iniciativa de alguém que agiu sem autorização, o Eustáquio provavelmente, ou alguém no mesmo nível que tinha exagerado na dose por conta própria. Aquilo me aliviou de um jeito que eu não sabia que precisava. Significava que a vida dela nunca tinha sido o plano principal. Que o esquema era podre, mas que tinha um limite que ela nunca tinha cruzado de verdade. Eu dobrei o papel de volta. Fiquei olhando para ele. Tinha pensado muito em mostrar para ela. Tinha pesado os dois lados. Mas no final, eu decidi guardar. Não porque queria esconder coisa relevante. Tudo que importava já estava no dossiê, já estava na investigação, já tinha chegado onde precisava chegar. Aquele papel não mudava nada no resultado, mas mostrar aquele papel significava abrir uma ferida nova. Significava que ela ia começar a procurar quem era o de cima da ordem, e essa busca podia durar meses, anos, com custo pessoal enorme. Talvez por nada, talvez por uma pista que levasse a lugar nenhum. Ela tinha feito o que tinha jurado que faria. Tinha honrado a avó, tinha colocado o esquema na luz. Estava de pé, com a cabeça erguida e a consciência limpa. Às vezes, deixar guardar é o ato mais generoso que existe. Coloquei o papel de volta no porta-luvas. Fechei, desci do caminhão, fui para casa. A Jurema me esperava na porta. Latiu 3 vezes, deu 2 voltas em volta das minhas pernas e foi embora como se eu nunca tivesse chegado. Eu sorri. Entrei. Apaguei a luz. E pela primeira vez em muito tempo, dormi sem pesadelo.